Hoje tenho um tema perliquitante. Sabe o que é um tema perliquitante? É uma coisa perliquitante. Na semana passada falámos porque, não é, eu sou cristão. E demos uma pequena introdução a isso que se podia criar um livro, fazer uma apostila ou uma sebenta, como se diz em Portugal, sobre o porquê. Hoje vamos falar sobre desiludidos com Deus. Só vou dar 4 pontos. Podíamos dar dezenas, mas só vou dar 4. Diga comigo 4. Podíamos dar muito mais e mesmo assim não esgotaríamos de facto o tema. Porquê a palavra ou o tema desiludidos com Deus? Porque de facto o mundo está cheio de gente desiludida com Deus. É um tema absolutamente essencial, porque as pessoas, elas muitas vezes não entendem muitas coisas sobre de facto Deus. E damos lugar a todo tipo de coisas que nos faz cada vez mais desiludir com Deus. Porque tantas pessoas se têm desiludido com Deus? Muitas têm criado imagens, falsas imagens, sobre quem é Deus, sobre o que Deus representa. Muitas pessoas têm sido ensinadas de forma errónea sobre Deus, porque também muitos se colocaram como ateus, operante tanto o argumento filosófico, o argumento contra Deus, se tornaram ateus, outros se tornaram agnósticos, outros se tornaram humanistas, que até parece que a palavra, que o termo ou o sentimento ou a filosofia humanitária é errada, mas ela muitas vezes descentra Deus do homem, coloca o homem no centro. E por isso que às vezes há perigos em questões, em certos conceitos de vida, certas filosofias de vida, que até parecem certas, até parecem eficazes em determinadas áreas, mas que ao mesmo tempo essas áreas nos roubam Deus do nosso coração e nos tiram Deus do centro. Também outros se tornaram pessoas amargas, pessoas que são uma vida azeda. Porquê? Por revoltas, por desilusões, por situações que a vida lhe trouxe e o desiludiu com Deus. Então, meus amados, há tantas coisas que tornou tantas pessoas desiludidas com Deus. Dentro das igrejas, permita-me dizer-lhe, das pessoas que se intitulam pessoas de fé, há imensa gente desiludida com Deus. E atribui muitas coisas a Deus por causa de A, de B ou C, por situações que tão diversas que surgem na sua própria vida. O texto base para a nossa meditação tem a ver com duas pessoas que caminhavam no caminho de Emaús, em Lucas 24 e 21, e eles estavam totalmente desiludidos com Deus, com Jesus naquele caso. Porquê? Porque eles esperavam, diz o texto em Lucas 24, verso 21, e eles dizem: nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isto, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Estava falando, para entrarmos no contexto, estes 2 discípulos não eram umas pessoas quaisquer, eram discípulos do próprio Senhor Jesus, estavam se afastando de Jerusalém, já fazia 3 dias, a caminho de um outro lugar, e estavam completamente desiludidos com Jesus Cristo. Aquele que pôde declarar de si próprio que Ele era o Filho de Deus. Amém? Aquele que pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Aquele que puderam ouvir tantas coisas incríveis sobre Jesus. Viram Ele a ressuscitar mortos, viram Ele a curar enfermos, viram Jesus a multiplicar o pão, a caminhar sobre as águas. Não sabemos se estes 2 estariam no grupo, mas sabemos que eles puderam contemplar Jesus Cristo como nós hoje na Terra ainda não contemplamos. E eles estavam totalmente desiludidos. Mais incrível que a sua desilusão cegou-lhes os olhos. Eles estavam caminhando e conversando com o próprio Jesus. E os seus olhos estavam completamente ofuscados. Porque as desilusões cegam os nossos olhos. As desilusões cegam o nosso entendimento. As desilusões tapam as nossas crenças fortes em Deus. Porque muitas vezes a nossa desilusão com Deus tem muitas vezes a ver com questões que nada têm a ver com Deus. Porque não entendemos os porquês. Pedro tinha motivado os seus discípulos, os discípulos de Jesus, melhor dito, a estarem com ele a pescar depois da morte e ressurreição de Jesus, um pouco desiludido com o próprio Senhor Jesus.
após a crucificação, Pedro foi voltar à pesca, quando Jesus lhe tinha ordenado que ele seria pescador de homens e não de peixes. A desilusão da morte do Senhor Jesus fez com que Pedro não só se afastasse do propósito de Deus, como também o levou a negar Jesus 3 vezes. Porquê? Porque se desiludiu com Jesus Cristo. Quantas pessoas há no mundo desiludidas com Deus? Algum de nós aqui pode estar desiludido, porque misturamos princípios, misturamos coisas, elaboramos um Deus que não é o Deus real. Por isso que alguém disse, muito bem, que sem dúvida cada pessoa tem um Deus, ou gera um Deus dentro de si. E é verdade, porque cada um de nós junta uma série de crenças, uma série de verdades que se tornam verdades para si, sejam elas certas ou sejam elas erradas, e geramos um Deus à nossa imagem. Mas eu quero-vos dizer que o primeiro segredo é que a maioria das pessoas não entenderam a palavra de Deus, o contexto do cristianismo com o aprofundamento da palavra, por isso que se desiludem. A falta de conhecimento da palavra leva-nos à desilusão de Deus. Porque a maioria das pessoas fortalecem a sua fé com base em coisas que nada têm a ver com a fé. Eu quero dizer nesta manhã que Jesus explica sobre a sua história, a sua vida. Ele respondeu a alguém e disse muito bem, e olha o que diz em Marcos 12, 24. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Duas coisas estão aqui que levam as pessoas a desiludir-se, porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Amém? E nós, igreja, temos que aprender estas duas grandes verdades. Conhecer a palavra de Deus é a base da nossa fé. Sem conhecimento da verdadeira palavra de Deus, não podemos alcançar uma fé sólida e consolidada e genuína e que vença todos os obstáculos. Note que o Senhor Jesus diz: vós errais. Porquê? Porque não conheceis as Escrituras. E muita gente conhece as Escrituras de uma forma muito errada. E nós, igreja, temos que aprender a ler as Escrituras. Ontem estava dizendo ao grupo discipulado a importância de nós entendermos certas coisas da palavra de Deus. Os porquês. Eu pus porquês. Porque é que muitos estão desiludidos com Deus, disse eu ontem. Porque é que muitos deixaram de ter paixão por Deus. Porque é que muitos deixam de ter uma vida, não é, a ver a mão de Deus a operar em si e nos outros. Porquê? E eu expliquei. Não esteve, pena tivesse. Amém? Aos 2 discípulos, Jesus lhes abriu as Escrituras e lhes falou que, para que entendessem, Lucas, lá no mesmo capítulo 24, vamos ler o que diz, a partir do versículo de número 24 e 25, ele diz: e Jesus respondendo disse-lhes, no meio da confusão da situação, porque repare, eles esqueceram-se do que Jesus disse, que ele ia ressuscitar ao 3º dia. E o verso 24, o Senhor Jesus começou-lhe a explicar as Escrituras. Abra, por favor. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Para aqui, por favor. Para, volta, não saia daí. É necessário crer naquilo que os profetas disseram. E eles estão escritos aqui na palavra de Deus. Pode dizer amém? Então é essencial para não desiludires-te com Deus, conhecer as Escrituras. Porque o problema da maioria das pessoas é que elas não conhecem as Escrituras porque lhes foi vendida uma fé, uma religião com base em milagres, com base em soluções rápidas, como se Deus fosse nosso criado. Deus não é teu criado. Alô? Deus não é teu criado. Eu ontem partilhava, abrindo mais o jogo, que Deus não precisa de advogados. Há muita gente que se preocupa em defender a existência de Deus, preocupa-se em defender que Deus existe mesmo. Quando Deus não pede isso, Deus pede para sermos suas testemunhas. Nós fomos chamados para ser suas testemunhas e não advogados de Deus. Amém? A igreja tem que aprender que é necessário conhecer a palavra e conhecer a palavra de forma aprofundada, porque a palavra de Deus, não é, como vamos ver, ela é a base da nossa fé.
desiludidos com Deus muitos. E depois o Senhor Jesus continuou a explicar a estes dois homens que iam no caminho de Emaús e disse-lhes, honestos e tardios de coração, para crer, para acreditar em tudo o que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele próprio, que ele estava a falar, se achava em toda a Escritura. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como... Bom, pois não vale a pena ler o restante, mas logo a seguir, porque estáis perturbados e porque não sabeis os pensamentos do vosso coração. Ou seja, nós temos que, irmãos, entender porque é que o Senhor Jesus fez o que fez e disse o que disse. E veio ao mundo. Porquê? Porquê é que ele veio? Será que tu sabes porque é que Deus veio ao mundo? Sabes porque é que nós precisamos de aprender da palavra de Deus? Porque a sua palavra diz que a sua palavra é a base que solidifica a nossa fé. O Salmo 119, verso 105, todos conhecemos de cor, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pode dizer amém? Bom que aprendamos a palavra, mas que estejamos firmes, confirmando, como alguém disse muito bem, não é? Os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia receberam a palavra de Deus, e diz o texto sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11, que diz algo grandioso, que mostra como os crentes de Bereia foram mais sábios, mais nobres que os crentes de Tessalónica. Porquê? Porque eles conferiram as Escrituras. Olha como diz, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Logo, meus amados, nós temos que entender que nós temos que ter como base o ensino da palavra de Deus em nossa vida. O versículo 12 diz, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Ou seja, o que é que fortaleceu a sua fé? O que é que os fez receber a fé em Cristo? Foi o conhecimento da palavra. E foi verificarem se aquilo que o pregador disse está certo. Então a primeira base para nós entendermos, para não nos desiludirmos com Deus, é conhecer as Escrituras. O que é que tu andas a ler? O que é que tu andas o que é que alimenta a tua alma? O que é que alimenta a tua fé? É os vídeos da internet? É a televisão? É os filmes? Ou é realmente ler as Escrituras, a palavra de Deus? A palavra de Deus é algo profundo e sério que transforma a nossa vida. Porque é pela palavra que nós alcançamos a fé, como diz o texto sagrado. Uma segunda área que nos leva a ser desiludidos com Deus, a primeira já vimos, é a falta de conhecimento da palavra. Mas podíamos arranjar, por isso que eu digo, isto é uma introdução. A segunda é, sem dúvida, uma fé misturada com situações relacionadas com pessoas. E muitas vezes a nossa fé tem como base o relacionamento com alguém ou até a idolatração de alguém. Um pregador que nós idolatramos. Alguém que nós amamos profundamente porque a sua forma de oratória emociona-nos, impressiona-nos. Eu já tive ouvintes, um deles, um senhor que vinha muitas vezes e que ele se espantava e partilhava com alguns conhecidos que nunca tinha assistido a ninguém a falar e falava de mim. E eu nem me acho grande pregador. Não é? Talvez no momento de alguns domingos tive alguma inspiração naquela altura, mas porque ele não ficou na igreja. Não sabemos porquê, nunca se converteu. Tivemos outro senhor há muitos anos que amava vir ouvir a palavra de Deus. Irmão, cunhado de alguém que aqui também estava, e ele veio durante muito tempo até ao confronto do batismo. E a esposa não o deixou ser batizado. E a esposa que nunca veio, acabou por ir para uma comunidade católica carismática, onde pôde satisfazer um bocadinho aquilo que acontece aqui. Porque é um culto muito similar aos cultos evangélicos. Ou seja, a nossa fé pode estar associada a relacionamentos. A tua fé pode estar fundamentada numa comunidade que gostas. Um grupo de pessoas que tu amas.
e que vêm à ICIR, ou vão a outra igreja, a Assembleia Presbiteriana, qualquer outra. E essa fé fundamentada em relacionamentos vai ter problemas. Porque a tua fé não pode ser fundamentada em pessoas, em relacionamentos na igreja. Porque a igreja pode ter problemas, essas pessoas vão ter problemas, essas pessoas vão ter erros. Cada pessoa que tu conheces é uma pessoa potencial em pecar. É uma pessoa que tem um potencial de errar gravemente. A tua fé não pode ser com base em relacionamentos ou a alguém especial. Porque a sua fé não pode ser edificada no bom exemplo de pessoas, pois elas irão falhar e nessa altura a nossa fé vai esmorecer. Pessoas que deixam as igrejas por causa de pessoas, como chegarão ao céu? Pessoas que deixam uma comunidade onde se ensina a verdade por causa de pessoas. Então os relacionamentos, elas geram mais fidelização nas comunidades, elas ajudam as comunidades a crescer, mas quando há intrigas, há confusões, há situações, ou quando alguém erra, ou adultera, ou entra em pecado financeiro, ou entra em pecado de relacionamentos, essa pessoa vai para o cano. A fé dessa pessoa cai. Alô? É mentira o que eu estou a dizer? Quantas pessoas deixam de professar a fé e deixam de seguir Jesus por causa de pessoas? Talvez seja uma das maiores causas das pessoas se afastarem de Deus. Ou se é que alguma vez estiveram próximas de Deus. Eu sei que a pregação não é muito agradável, eu sei que não é muito agradável de ouvir, mas o primeiro ponto, diga comigo, ter uma fé não fundamentada nas Escrituras, leva-nos a ter uma fé enfraquecida e pouco sólida. Segundo, a nossa fé fundamentada nos relacionamentos. Terceira, as expectativas frustradas. Quantas pessoas estão nas igrejas com expectativas erradas? Foi-lhes prometido um Deus que fazia uma série de coisas. Foi-lhes prometido coisas que nunca aconteceram. Pessoas que profetizaram sobre pessoas coisas erradíssimas. Que Deus não mandou profetizar, como diz lá em Jeremias. E as expectativas frustradas em relação a Deus, elas vão nos fazer perecer também. Ficar desiludidos com Deus. Quantas pessoas tiveram cancro e acreditaram que Deus ia curar o seu cancro e Deus não curou o seu cancro? Quantas pessoas acreditaram que Deus ia tirar-lhes a crise financeira e Deus não tirou a crise financeira? No caminho de Emmaus, aqueles dois homens esperavam que Jesus se tornasse o rei daquele lugar. Um rei político, um governo político, tirasse os romanos do trono. E Jesus não fez isso. Por isso que eles estavam desiludidos. Quantas vezes nós achamos que vamos ter carro, o melhor carro do mundo, as melhores casas, ou até um casamento que corre menos bem, que não é o que a gente esperava, porque deixe-me dizer-lhe, há de haver muito pouca gente que diga, ao fim de 10, 20, 30 anos, que o casamento que hoje tem foi o casamento que sonhou. Às vezes até é melhor do que o que sonhou. Mas a maioria das vezes não é. Porque a mulher ou o marido que tu arranjaste não é nada daquilo que tu idealizaste para a tua vida. Porque, incrivelmente, parece que os opostos se atraem. Ou seja, um gosta de peixe, outro gosta de carne. Um gosta de praia, outro gosta de campo. Um é teimoso e outro, às vezes, ainda é mais teimoso, mas muitas vezes há um que cede. Tem que haver um que cede, senão andam à porrada um com o outro. As frustrações, as expectativas, seja nos nossos relacionamentos, seja na expectativa em relação a Deus, elas podem ser frustradas. Deus promete uma coisa muito séria para a tua vida. Promete dar vitória sobre todas as adversidades. Mas também te promete que no mundo tereis aflições. Mas também diz para teres bom ânimo. Ele não diz para teres desânimo. Então há pessoas que dizem que o caminho do cristão é um caminho sem problemas. E isso é mentira. As frustrações acontecem. O pai que os discípulos não conseguia libertar, aquele pai que os discípulos de Jesus não pôde libertar, estava completamente frustrado. Ele chegou ao pé de Jesus, o seu filho era endemoniado, como diz a Bíblia, e lembra-se o que é que aconteceu? Ele pediu aos teus discípulos, eles não conseguiram libertá-lo. E Jesus disse, se tu tiveres fé,
Se tu creres, tudo é possível. Mas ele disse, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, ele prostrou-se, diz a Bíblia, e chorou diante de Jesus e pediu socorro para ajudar na sua incredulidade. Porque ele entendeu que a fé era a base para ele ter vitória. E amigos, queridos amigos e ouvintes e todos os que puderem ver este vídeo, deixe-me dizer-lhe, o bem mais precioso que tu tens na tua vida não é o teu dinheiro, não é os teus cursos, nem as tuas habilidades, nem a tua família. O bem mais precioso que tu tens na tua vida chama-se fé. Por ela vencemos todas as coisas. Com ela tudo é possível ao que crê. E então muitas vezes nós descentramos as pessoas do essencial e o essencial chama-se crer, chama-se fé. E nós temos que entender o que é fé e vamos para o quarto ponto a seguir. E nós temos de entender o que é fé. Então que nós nesta manhã possamos entender, meus amados, que as expectativas em relação a Deus podem ser frustradas porque podem ser expectativas erradas. Deus prometeu-nos o céu, a eternidade com Deus, mas para muitos isso é pouco. E para mim é essencial. Eu tenho a certeza da vida eterna se eu for fiel até à morte. E para eu ser fiel até à morte eu tenho que ter convicção daquilo que eu tenho que ser fiel. Eu só sou fiel àquilo que me cria uma expectativa que para mim vale a pena. Só que há pessoas que dão mais valor àquilo que é terreno do que àquilo que é eterno. As pessoas dão mais valor a um almoço, um jantar, um passeio, do que estar aqui a ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que são capazes de trocar este culto de 1h30, ou 2 horas, ou 1h15, por uma coisa de nada, por fazer um churrasco com os amigos. Por isso que nós não valorizamos o que é espiritual. E depois desiludimos-nos com Deus, porque a nossa fé não é solidificada no conhecimento da palavra. E eu queria vos dizer, meus amados, que quando este pai olhou para Jesus por causa do seu filho, e Jesus libertou aquele rapaz, as suas expectativas e a sua desilusão foi anulada. Amém? As suas expectativas foram restauradas porque ganhou uma expectativa certa e a sua desilusão foi anulada. Quando Pedro nega Jesus, ele nega porquê? Porque se desilude com Jesus. Ele acredita que a mentira é mais compensadora que a verdade. Ele acredita que tudo o que aprendeu com Jesus estava a cair por terra. Ele deixou de ter a coragem de sofrer dano próprio, porque a sua expectativa foi frustrada. Ele não queria um Jesus derrotado nem preso. Ele não queria um Jesus na cruz. Por isso que ele um dia disse, Jesus tem pena de ti próprio. Não deixaremos que tu sejas morto. Porque para nós as expectativas, quando elas são frustradas, levam-nos a afastar de Deus. Meus amados, que expectativa tu tens em relação a Deus? O que é que tu procuras da tua fé? A tua fé é para quê? É para te dar dinheiro? É essa a mensagem que tu aprendeste? É uma fé de troca de dízimo por compensa vinda de Deus? Deixa-me dizer-te que muitos dos dizimistas do Novo Testamento, do Antigo Testamento, muita gente fiel a Deus, o seu resultado final de vida foi ser esfolados vivos em praça pública. Outros foi ser apedrejados até à morte. Outros foi morrer abandonados e presos numa ilha de Patmos, que é só água à volta. Outros foi ser desprezados pela própria família. Ainda nos nossos dias, a fé, a crer em Jesus Cristo no mundo muçulmano, leva-os muitas vezes a ser mortos. Outros ficam sem família, são anulados da família. Porquê? Porque a sua fé tem um preço altíssimo. E uma pessoa dessas, um muçulmano que se converte ao cristianismo, ele só o faz se ele tiver um conhecimento profundo do porquê que tem que mudar de fé, porque ele encontrou a verdadeira salvação. E não é em vão que a palavra de Deus nos diz que o conhecimento da verdade a fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As expectativas em relação a Deus muitas vezes frustram as pessoas. O que eu quero vos ler em 1 de João, no capítulo 5, o versículo 14, ele diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo, diga comigo, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A minha expectativa em relação
aquilo que eu quero que Deus faça a gentileza de me fazer, tem a ver com a minha submissão àquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes eu quero que Deus faça o que Ele não decide fazer. Não é em vão que um homem pediu a Deus anos de vida e Deus deu-lhe mais 15 anos. E a seguir os 15 anos não correram muito bem. E Deus forçou Deus quase a dar-lhe mais anos de vida. Às vezes nós queremos forçar Deus a fazer coisas que não está no seu plano, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Um plano bom. Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Deus quer nos dar o melhor a cada um de nós. Mas o melhor não é o que nós muitas vezes idealizamos por causa dos prazeres da nossa vida. Porque hoje nossa fé centra-se num Deus que nos dá prazer. Num Deus que nos dá comer. Mas comer assim do bom. Num Deus que nos dá muito dinheiro. Num Deus que nos dá muito conforto. Num Deus que dá-nos todo o tipo de delícias do mundo. Esse é um caminho que muitos têm, esse benefício. Porque há muita gente que prospera pela sua fidelidade. Há muita gente que também não prospera assim tanto na sua fidelidade. A Bíblia fala sobre isso. Mas as nossas expectativas frustradas muitas vezes têm a ver com as nossas orações que não são respondidas. E essas orações, a Bíblia diz lá, em 1 João 5,14, como já lemos o primeiro versículo, e o 15 diz, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Ou seja, Deus está pronto a dar-nos essas bênçãos. Não é em vão que o Senhor Jesus disse, tudo o que pedirdes crendo em meu nome eu vos farei. Mas não é em vão que o discípulo João escreve isto para pôr equilíbrio nos nossos pedidos. Porque muitas vezes a gente acha que Deus nos vai dar tudo o que é errado. Pedimos coisas erradas e achamos que Deus vai dar. Amados, há uma coisa que Deus prometeu na sua palavra. É o pão de cada dia. E ensinou-nos a orar. Veja a oração modelo. A oração modelo foi para não nos desiludirmos com Deus. Pai nosso que estás no céu, uma oração que é dirigida ao Pai em nome do Filho. E quando Deus nos orienta a essa oração, e Ele diz, orareis assim, obrigado por ter posto o verso, a seguir Ele diz, Pai nosso, seja santificado, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Veja bem como é que Jesus nos ensina a orar. Uma oração para não nos desiludirmos. E depois olha o que diz. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Obrigado pelo teu amém. Porque achamos muito pouco nos nossos dias. Queremos o iPhone 11, ou 12, ou 13. Queremos a televisão não sei do quantos, com 70, 80 polegadas. Queremos o melhor carro que há. Queremos as melhores coisas que o mundo pode dar. A nossa oração está cheia de egoísmo e de prazer do nosso ventre. Nós só pedimos coisas para encher o nosso orgulho e o nosso ego. Mas não é isto que é cristianismo, irmãos. Não é também cristianismo não poder ser rico. Mas não é cristianismo ser soberbo pela riqueza. Humilhar o pobre porque sou rico. E dizer, Deus tem, assim com a boca cheia, Deus me tem enchido de todas as riquezas porque eu sou muito fiel. E vocês são os miseráveis porque não pedem. Porque não são fiéis. Eu não sei se esta pessoa vai para o céu. Eu acho que não. Porque o Senhor Jesus nos ensinou uma parábola que nos fala sobre isso. E alguém chegou e foi ofertar e fez uma oração muito pomposa, muito cheia de etiqueta, mas que parece que Deus rejeitou aquela oração. Ele jejuava 3 vezes na semana. Dava os dízimos de tudo. Era um crente fiel. Sabe que Deus sempre achou o farisaísmo, do que representa o negativo do farisaísmo, a coisa mais horrível. Deus detesta fariseus. Eu acho que Ele tem mais prazer em estar com pessoas, às vezes, que são ateus, porque assim pode levá-los a Jesus, pode levá-los à fé, do que pessoas que se têm a mania que são muito santas, que são muito cheias do poder, são muito cheias do conhecimento, têm sempre soluções para a igreja, têm projetos para a igreja, mas que não fazem nada. É só treta.
e desiludem-se com Deus. E desculpam-se da sua desilusão com Deus, desculpam-se por causa dos outros, como já falámos. E por isso que nós temos que entender que a nossa expectativa frustrada, seja por pedidos não alcançados, por orações que parecem não foram respondidas, essas situações nós temos que as analisar. Por isso que o conhecimento, o primeiro ponto, é fundamental. Não podemos nos desiludir com Deus, porque a maioria dos que se desiludem com Deus não entendeu, não conheceu o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Não entendeu o que é ser cristão. O último ponto, e era onde eu me queria demorar mais, mas parece que já me estou a descuidar, isto parece estar a ser prática nos últimos domingos. A maioria das pessoas não compreendeu a gênese da fé. Não compreendeu o valor da fé. Por isso que se desiludem com Deus. Levou a sua fé, a fé de muitas pessoas foi fundamentada em questões emocionais. Alô? Ouça que isto é para si. A sua fé está como baseada em emoções, em cultos emocionais, em cultos muito, muito emocionais. Às vezes muito barulhentos, que não tenho nada contra, mas a fé emocional termina quando termina a emoção. Por isso que há a psicologia das massas, ela leva as massas a votarem A e B, leva as massas a suicidarem-se coletivamente. A psicologia das massas tem a ver com algo emocional, tem a ver com a consolidação de uma certeza emocional. E quando essa emoção para, acabou-se essa fé. E quando uma pessoa, por exemplo, vem a uma igreja, porque, olhe só pela questão dos milagres. O Jesus até falou isso, se bem se lembram. Alguém chegou a Jesus e queria comer do maná e falou, e disse, não, vocês estão todos errados. Vocês acham que porque me viram a multiplicar o pão, não é, que podem viver sem trabalhar. Não. Eu quero-vos dizer que o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Estava a falar de algo nada emocional. Jesus não teve emoção nenhuma, nem prazer nenhum. Peço desculpa, Jesus não teve prazer de subir à cruz. Você teria prazer em morrer por causa da sua fé? Ninguém tem. Venha lá o mais bem pintado. Sabe porque é que Estevão morreu olhando para Jesus e pediu a Deus para que perdoasse os pecados daquela gente? Quando foi morto à pedrada? Não foi porque a sua fé não estava nada emocional. A levar pedradas, ninguém tem boas emoções. Se não for ao auxílio do Espírito Santo, a anular muitas vezes a dor do momento e a trazer uma paz sobre o nosso coração. Por isso que a paz de Jesus tem que estar sobre nós. Por isso Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Isto não tem a ver com emoções, tem a ver com certeza. Tem a ver com convicção. E a fé, meus amados, eu quero vos dizer nesta manhã, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Dizem-me Hebreus 11:1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A fé não é emocional, a fé é certeza. A palavra certeza não tem a ver com emoções. Alguém que queira alcançar a fé em Deus tem que vir à palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé não é emocional, irmão. Eu não tenho nada contra os cultos emocionais, mas estou farto de ver gente a chorar, babirranho, a profetizar, a falarem uns para os outros, a falar que Jesus vai fazer isto ou aquilo e não acontece nada. E por causa dessa gente, muita gente perde a sua fé. Porque são educados numa fé emocional. Fé é certeza. Fé é convicção. Ponha lá a emoção quando te falta o dinheiro para pagar as contas. Vai lá ver a tua fé, se ela for baseada em emoção. Põe lá a tua fé quando tiveres um cancro. Ou quando tiveres uma doença, ou se tiveres o Covid-19. Vamos ver onde fica a tua fé, se ela for emocional. Mas se ela for convicta na palavra, tu vais dizer, ainda que ele me mate, nele esperarei. Amém? Porque há uma fé convicta num Deus que não só nós tivemos, como disse Jesus, conhecimento dele, mas já provámos o seu amor e o seu poder.
Porque Deus transforma o homem que vem a Ele. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E nascer de novo não é assim tão emocional. Deixe-me dizer a todos os que são viciados: Jesus perdoa-te o vício, mas tu há que tens que o largar. Podes ir aos melhores psicólogos, podes ir ao Desafio Jovem 1000 vezes, podes ir a todo lado. Quando voltas ao sítio da casa, se tu não largares a porcaria do vício e não disseres não, não há fé que te aguente. Quando tu queres honrar Deus com o teu melhor, com a tua área financeira, e o dinheiro é pouco, e tu olhas para a tua mão e dizes, não chega para pagar as contas. Como é que tu vais dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Se a tua fé for emocional, tu não dás. Mas se for uma fé consolidada na palavra, tu dás, tu és fiel. Pastor, você está a dar muita porradinha hoje. Não é para te destruir, é para te curar. É para te restaurar. Queridos, a nossa fé tem que ser baseada num conhecimento profundo da palavra e numa experiência pessoal com Deus. Irmãos, eu tinha 17, 18 anos quando voltei ao Senhor, porque eu tive uma experiência com Deus real quando tinha 10 anos. Deus se manifestou de forma pessoal à minha vida. E isso não serviu, nem chegou para que eu não andasse pelos caminhos da porcaria. Não chegou. Porquê? Porque eu sou livre de viver como eu quero. Mas quando eu voltei para Jesus, quando Deus mudou a minha história, quando Deus mudou a minha vida, num dia só deixei tudo o que não prestava. Não precisei de ir para Desafio Jovem, não tenho nada contra, irmãos. Perdoem-me se algum deles me vai assistir, mas não há Desafio Jovem, não há centros de reabilitação, não há psicologia que nos leve a mudar, seja do que for, se não houver convicção que eu quero mudar. Se não houver certeza que eu quero mudar. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Veja, e a prova das coisas que não se vêem. Amém? Meus amados, o que é que nós estamos procurando em nossa vida? Podemos ter momentos emocionais na nossa fé, não é errado isso. Já tive emoções muito fortes com Deus. Maravilha, na presença de Deus, chorando baba e reino. Presença de Deus, onde pude desfrutar delícias maravilhosas com Ele. Momentos que me ajudaram a consolidar não só a minha fé, como provar o seu amor. Porque quando o amor de Deus se derrama sobre os nossos corações, nós mudamos. E que fé é a tua? Podemos ter momentos emocionais, impulsos, mas quando não temos convicção profunda, fundamentada na certeza da palavra, por vezes há decisões que as pessoas tomam, mais tarde arrependem-se. Por exemplo, vou dizer aqui um exemplo. Como é muito voga e dizem que as igrejas evangélicas é tudo ladrões, é só querem o dinheiro das pessoas. Infelizmente, poderá haver pessoas que fazem isso, líderes que fazem isso, mas não podemos meter tudo no mesmo saco. E até os líderes que fazem isso, esses vão ter que dar contas a Deus. Mas todo aquele que honrou Deus com o seu amor, Deus também vai honrar. Mesmo que tenha sido emocionalmente manipulado. Entende o que eu estou a falar? Mesmo alguém que tenha ofertado, às vezes, alguma oferta manipulada por alguém muito psicologicamente forte para levar as multidões. Olha, uma tática nova que aí está agora, muito bonita, mas manipuladora, está a acontecer em vários lugares. O pregador da noite dizer, está aqui uma pessoa que precisa, que não tem dinheiro para pagar a renda. E claro que vai se manifestar alguém. Então vamos levantar uma oferta e dar a essa pessoa. Deus me está a falar isso. E isto é tão bonito de assistir, não é? Parece tanto amor. Parece ou não parece? Isto é manipulação.
Porque numa multidão sempre há alguém com alguma crise financeira. E quando isto se repete em muitos lugares, significa que está-se a criar uma prática de manipulação. Todos nós, irmãos, sabemos que o Evangelho ele é pregado, é ensinado de muitas maneiras. Mas há uma coisa que nós temos que aprender, irmão, e isso doa a quem doer. Toda a decisão difícil. Por exemplo, há uma comunidade que todos, uma vez por ano, motiva as pessoas a dar os seus carros. É prática. E pessoas dão os seus carros. Pessoas dão os seus carros porque foram mentalmente manipuladas para isso. Isso não é Evangelho. O Evangelho é agora tu estás aí, ninguém está a falar de dinheiro. E o Espírito Santo revela-te, vais dar o teu carro. Isso é Deus. Agora, se estivermos aqui a manipular, aí, meus irmãos, é emocional. E fé é convicção, é certeza. Fé não é incerteza, fé não é emoção. Fé é a certeza. Por isso que as pessoas se desiludem, porque elas têm uma fé, diga comigo, emocional. Com base num culto emocional. Se a gente tirar a música, temos que continuar a ter um belo culto. Amém? Se a gente não tiver dança, se a gente não tiver nada que possa mexer com as nossas emoções. Uma vez ouvi um curso em que os tons graves emocionam mais as pessoas. É mentira? Toca mais nos sentimentos das pessoas. Irmãos, nós não podemos ser igreja emocional. Nós temos que ser uma igreja de certeza, de convicção. Porque se entrar aqui alguém com uma metralhadora para nos matar a todos, eu posso ser o primeiro a fugir. Mas tu não podes fugir. Tu deves estar aqui para dizer, eu creio em Deus. Ainda que você me queira matar, só me matará se Deus autorizar. E se eu morrer, eu vou estar com o meu Deus. Mesmo que eu fosse o primeiro a fugir. A fé é a certeza. Podemos, irmãos, quando nós decidimos emocionalmente, com base na palavra fé, e a fé leva-nos às emoções, o que vai acontecer, meu amado, é que as decisões que tu tomaste debaixo de emoção, dar o teu carro, deixar um emprego porque alguém falou que tens que mudar de emprego, sais de uma nação para outra porque alguém te mandou vir para outra nação, emocional, depois quando tudo corre mal, tu arrependes-te. Há dias estava a falar com alguém que gosto muito, que tomou uma decisão tão errada porque alguém lhe disse, ou lhe profetizou algo que Deus não mandou profetizar, e quase deu cabo da vida do homem e da família. Queridos, é hora, o século XXI tem que ser conhecido como o século em que nós estamos a viver uma época da nova filosofia, em que o ateísmo está a crescer, mas que a igreja tem que ter uma base sólida de conhecimento de Deus, de prova que Deus é real em sua própria vida, porque eu não posso obrigar ninguém a crer nele, porque a Bíblia diz que Deus só se deixa assar por quem o busca. Sabia disso? Só quem busca, encontra. Quem não busca, não encontra. Vinde a mim, é necessário vir a Ele. Lógico que Deus nos escolheu. Há ali um texto, o Senhor Jesus falou isso em João. Mas, de qualquer das maneiras, Ele não busca quem não o quer. Alô? E nós temos que entender a palavra de Deus. Não hesite qualquer emoção em... não existe, peço desculpa, qualquer emoção em esperar, ou esperar com convicção, ou então vai desesperar. Ou melhor, eu escrevi mal esta frase. Não existe qualquer emoção quando se espera por uma resposta de Deus. Você ouviu? Imagine 10 anos a orar por um milagre. Há emoção nessa espera? Há? Não. Se você não tiver convicção, essa espera vai trazer desilusão e desespero. Nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. Romanos 15:4 diz, porque tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E a palavra esperança também está conectada com a palavra fé. Esperar só espera quem acredita que vai chegar.
Em Romanos 10,16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Fé vem pelo conhecimento da palavra. Temos que cantar muitas cantigas, amém. Mas o conhecimento da palavra vem pelo ensino, não vem pelas cantigas, embora elas são muito boas. Fazem-nos tão bem e o Senhor manda cantar louvores na sua casa. Manda ou não manda? Mas a palavra tem que ser ensinada. Colossenses 2,4 diz, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza, olha o que ele diz, da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. E se nós hoje abordarmos, através do YouTube, através de livros, através de todo o conhecimento ao nosso alcance, a nova filosofia está a levar as pessoas a afastar-se de Deus. Porque, repare, nunca o homem foi tão sábio como nos nossos dias. Porque o homem não tem só a sabedoria hoje, mas tem a sabedoria da história. E toda a história é para nosso ensino. E tudo que nós... Eu estou a ler um livro horrível, mas que não me está... até estou a achar uma grande seca, porque ele só sabe citar os outros. Certo? Cita os outros, cita os outros, cita os outros, cita os outros, para argumentar que Deus não existe. Até agora não me fez qualquer afeto, nem qualquer desejo de não acreditar. Cada vez acredito mais. Irmãos, nós precisamos de não ser presa de filosofias, não ser presa de falsa fé, não ser preso de uma fé consolidada em emoções, não ser preso, não ficar desiludidos com Deus só porque a nossa fé está mal fundamentada, mas temos que voltar à palavra. Por isso que não compreendeu a gênese da fé, a origem, onde está o segredo para que Deus se torne real em mim e para que Deus seja real através de mim. Por isso nós somos a fragrância do seu conhecimento. Nós somos o cheiro de Cristo para os que vivem, como diz o texto, e para os que morrem. Porque quer vivamos, quer morramos, cheiramos a Cristo. Deitemos a fragrância do seu conhecimento. Não é em vão que nós temos, porque é que Deus pede para sermos testemunhas? Porque uma testemunha dá testemunho daquilo que lhe aconteceu na sua vida. Porque é que Jesus disse ao gadareno, não vens comigo agora, meu filho, tu vai para os teus e anuncia quão grandes coisas Deus te fez. Porque ele é testemunho vivo do poder de Deus na vida dele. Que testemunho tens tu para falar de Jesus àqueles que te rodeiam? O que tens feito para que Deus possa ser tão real na tua vida? Nesta manhã a minha oração é que se há aqui alguém desiludido com Deus ou através deste vídeo que vai ser projetado na internet, se algum de vós é realmente desiludido com Deus, que nesta hora possa entregar o seu coração a Jesus e dizer, Deus perdoa-me, porque a minha fé foi fundamentada em coisas erradas, não foi fundamentada na palavra, também misturei a fé com os relacionamentos e as expectativas da minha fé foram frustradas, porque não estava fundamentada e eu não entendi o que significa ter fé verdadeira em Deus, porque fé é certeza. Diga para quem está ao teu lado, fé é certeza. Não tem a ver com emoções. Certezas não nos emocionam. Emoções podem até gerar incertezas. Mas certeza é uma convicção que está dentro do nosso coração. Quando Deus disse na sua palavra
para ensinar o menino o caminho em que deve andar, porque até velho ele não se vai esquecer dele. O Senhor Jesus estava a dizer, ensina-lhe a certeza do meu caminho, a certeza da fé em mim, mostra-lhe como eu sou poderoso e sou capaz de o ajudar, mostra-lhe que eu sou a resposta para qualquer adversidade, mostra ao teu filho que eu fiz no passado, faço no presente e farei no futuro, porque eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei para todo o sempre. Mostra-lhe. Através da palavra, ensina ao menino. Quando estiver assentado na porta da tua casa, ensina-lhe. Mete-lhe na testa a minha palavra, porque quando ele chegar a velho, jamais se esquecerá dele. Poderá desviar-se de mim, mas quando ele chegar a uma altura da sua história, em que ele vai ver, uau, eu estou tão errado, eu conheci a verdade e afastei-me dela, mas depois logo mais ele volta para mim. Amém? Por isso que a igreja tem que entender que os seus filhos não é para ficar em casa a dormir quando o pastor está a pregar, não é para ficar com a cresta das crianças quando há eventos na igreja. O teu filho é para vir à igreja, é para ouvir a palavra, é para aprender a palavra contigo em casa, é para aprender a palavra quando até está a ver um filme, se for preciso. Toda a forma certa para ensinar um filho, a uma criança, um jovem, um adulto, um velho, qualquer um, nunca é tarde para aprender da palavra de Deus, para consolidar a sua fé, para que nunca se desiluda com Deus. Porque Deus não merece a nossa desilusão. Olha, eu vou dizer uma coisa, parece contraditória. Deus ainda não está desiludido contigo. Ainda te quer ajudar. Ai, pastor, mas eu tenho falhado tanto. A minha vida tem sido uma treta. Eu tenho sido um falso cristão. Mesmo assim, Deus te ama. Deus te deseja. Deus te quer abençoar. Deus te quer trazer para si. Porque Ele quer ir buscar a ovelha perdida. Talvez sejas tu que estás neste lugar. Talvez tu que estejas nesse lado. Deus quer ajudar-te. Amados, nesta manhã, esta palavra consciente de que não podemos nos desiludir com Deus. Só falámos 4 pontos. Podíamos falar de tantos outros. Só falámos pouquinho. Podíamos ter ido buscar tanta coisa da história. Podíamos ir buscar os filósofos, o que eles disseram, os crentes antigos, os livros já escritos, pastores iludidos. Irmãos, há uma desilusão tão grande com Deus que há pastores a suicidarem-se. Sabia? E não são poucos. Há pastores a serem ateus, a tornarem-se, sabia? Há pastores a tornarem-se ateus. Mas também te quero dizer uma coisa, também há ateus a tornarem-se cristãos. E tu? Estás aqui. Não lês a Bíblia em casa. Não oras a Deus. Eu estava a dizer, uma das razões dos porquês que nós estamos assim tão mal e tão pouco apaixonados é porque não temos intimidade com Deus. Tu estás a orar todos os dias ao Senhor? Tu estás a ler a sua palavra todos os dias? Tu estás a buscar Deus com todo o teu coração? Se não estás, tu vais te desiludir. Porque a nossa história, a nossa intimidade com Deus, a nossa fé, também se consolida na oração, na palavra, na intimidade com Deus. Quando damos testemunho dele aos outros. Quando podemos demonstrar que ele é poderoso para fazer coisas grandes. Quando damos um evangelho pleno, não um evangelho incompleto, que é o evangelho que andam por aí a ensinar, que Deus só prospera, que Deus só dá a bênção e que Deus não permite que tu tenhas qualquer tipo de situação adversa. Isso é mentira. Deus é bênção, Deus dá prosperidade, mas nem todos podem dizer que vão ser ricos. A Bíblia diz que há justo que prospera na sua justiça. Mas também há justo que não prospera na sua justiça. Também diz que há injusto que prospera na sua injustiça. Mas o fim deles todos sabemos, como Asaf pôde declarar no seu salmo. Salmo R73. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé. Eu quero que tu ores comigo nesta noite, nesta manhã. No lugar onde te encontras. Tu possas examinar a tua vida e ver se estás ou não estás desiludido com Deus. Provavelmente estás desiludido com Deus. Provavelmente tens trocado Deus por coisas tão efêmeras, tão insignificantes. Não tens tido atitudes que
atitudes de fé que espantem Deus. Não deixas um trabalho, não deixas o prazer de uma festa, de um passeio, sei lá, à praia. Tudo é mais importante do que servi-lo, honrá-lo e fazer parte de algo que Deus tem tanto prazer, que a sua igreja se reúna para o adorar. Deus gosta tanto que vocês estejam aqui. E tu não tens andado assim. Por isso, nesta manhã, eu quero perguntar na assistência, se alguém está desiludido com Deus e quer se reencontrar com o Senhor, eu vou pedir que saias do teu lugar e venhas à frente. Não importa o porquê. Se estás desiludido com Deus, sai do teu lugar e vem à frente para entregar a tua vida de novo a Jesus Cristo. Eu vou dar 1 minuto, se alguém quiser vir à frente. Tu que estás no teu lugar, se estás desiludido com Deus, se tens condições, ajoelha-te no lugar onde te encontras. Seja na tua casa, no teu lar, no teu carro, se puderes, para o teu carro e ouve a voz do Senhor. E fecha os teus olhos, eu vou orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por aquilo que tens falado aos nossos corações nesta manhã. Eu oro por todo aquele que está desiludido com Deus e por todo aquele que a sua fé não está assim tão fundamentada na palavra, em que a sua fé está fundamentada em emoções, em relacionamentos, em coisas que o Senhor não ensina na sua palavra. Que nesta manhã o teu Espírito possa tocar as suas vidas, que o seu Espírito possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa trabalhar em seus corações e hoje seja um dia novo para cada um destes. Todo aquele que recebe esta oração e todo aquele que mesmo assim não está desiludido, mas a sua fé está enfraquecida, a sua fé está fraca, o seu caminhar com Deus não está fervoroso, que o teu Espírito nesta hora possa curar as suas emoções, possa tratar o seu coração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu entrego o teu povo em tuas mãos, para a tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um bem-aja, até domingo que vem, se Deus quiser.